Olá! Gostou da performance que você acabou de ver com grandes nadadores de biologia celular? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a divisão de uma célula em duas células filhas. E nessa aula eu vou te fazer um monte de perguntas. Quero ver se você vai conseguir me acompanhar. Vamos lá? Célula se dividindo é uma coisa que os pesquisadores conhecem há muito tempo. Veja só. Em 1882, esse cara, Walter Flemming, que é considerado o pai da citogenética, publicou um livro cheio de ilustrações chamado Substância Celular, Núcleo e Cura Celular. E olha os desenhos que ele fez de uma célula em processo de divisão. Maravilhosos. Ele deve ter olhado muitas células para produzir desenhos tão incríveis. Esses desenhos do Flemming já dão uma ideia, inclusive, de por que a gente usa o termo mitose para descrever esse processo. Você sabe de onde vem o termo mitose? Vem do grego. É isso aí. Mitos, em grego, é filamento, bastonete. O que os caras estão vendo na célula na hora que ela está se dividindo? Uns bastonetezinhos, uns filamentozinhos que ficam dançando na célula. Hoje, a gente tem técnicas de microscopia que permitem a gente visualizar com muito mais profundidade esses processos e mais beleza. Vocês estão vendo aqui o DNA corado com um composto fluorescente que está dando essa fluorescência azul e os microtúbulos em dourado. Você colocaria uma imagem dessa num pôster no seu quarto, não colocaria? Fala a verdade. De fato, é muito bonito. E aqui a gente vai descrever as principais etapas do processo de divisão celular, da mitose. Essas etapas elas são didaticamente apresentadas para a gente, mas elas são um processo contínuo. A célula não para, agora eu estou em prófase, agora eu estou... Primeiro você vai me dizer se você lembra qual é a sequência de etapas de uma mitose. Diz aí. Nota que a célula começa a entrar em processo de divisão, principalmente porque lá na fase S, os centrossomos foram duplicados e começam a se reorganizar os microtúbulos para formar o que a gente chama de fuso mitótico. A gente vai falar dele daqui a pouco. E dentro do núcleo, aquele aspecto granuloso da cromatina, que normalmente nós observamos, passa a tomar um aspecto mais filamentoso, porque o DNA começa a se condensar cada vez mais, dando origem à estrutura que a gente conhece por cromossomo. Então a gente começa na prófase, começa a condensar o DNA para formar cromossomos, então a cromatina vai virar cromossomo. Ao mesmo tempo, os centrossomos começam a migrar para regiões opostas na célula, que vão estabelecer os polos do fuso. Existe uma fase transitória que o pessoal chama de prometáfase. Alguns autores usam, outros não. A gente pode considerar isso como o final da prófase, que é quando o envoltório nuclear se desintegra. O envoltório nuclear se rompe. E os cromossomos passam a ficar acessíveis no citoplasma para o fuso mitótico que está se formando. Nós vamos ver que os cromossomos vão se associar aos microtúbulos e isso vai ser essencial para o processo de migração deles ao final, quase no final do processo de divisão. Feito esse rompimento do envoltório nuclear, o nucleolo vai desaparecer também. Por que o nucleolo desaparece nesse momento? Eu disse que hoje eu estou cheio de perguntas para você, né? Então você já respondeu que o nucleolo desaparece, por quê? Não tem mais transcrição. Se não tem transcrição, não tem DNA transcrevendo, não vai ter RNA ribossômico sendo produzido. Se não tem RNA ribossômico sendo produzido, não vai ter nucleolo. Legal. Os cromossomos vão se associar ao fuso mitótico, que é essa reorganização dos microtúbulos, e essa associação ao fuso e o comportamento do fuso vai levar os cromossomos para o meio da célula. O meio da célula, o equador da célula. E aí a gente tem a etapa que a gente chama de metáfase. Metáfase, que está todo mundo lá no meio, é a etapa em que o DNA está no seu grau máximo de condensação. Ele está mais condensado. Depois que está todos os cromossomos alinhados nessa placa equatorial que a gente chama, vai acontecer a separação das duas cromátides irmãs de cada cromossomo, e aí a gente tem a anáfase, que é a separação das cromátides irmãs e migração dessas para os polos da célula. E quando termina essa migração,
o envoltório nuclear vai se refazer, mais tarde o nucleolo vai reaparecer, os cromossomos o DNA vai se descondensar, vai voltar a ser cromatina, vai deixar de ser cromossomo, e você acabou de perceber que você viu a mitose nessas imagens ocorrendo simultaneamente em duas células diferentes. Legal. Então, agora nós vamos entrar nos detalhes de cada uma dessas etapas e tentar entender como que as coisas acontecem desse jeito que acontecem. Vamos falar primeiro da prófase, com outra imagem maravilhosa. Você está vendo aqui o DNA com fluorescência vermelha, uma proteína do envoltório nuclear marcada para fluorescência azul e os filamentos de actina, nesse caso, estão marcados com fluorescência verde. Imagem belíssima. Na prófase acontecem alguns eventos e eu quero que você me ajude a entender como esses eventos acontecem. Quais são os componentes que participam da condensação do DNA? Como o envoltório nuclear se fragmenta? Como é que se reorganizam os microtúbulos para constituir o fuso mitótico? Essas são perguntas interessantes da gente responder. Aqui você está vendo uma imagem também muito bonita, em que nós vemos o DNA fluorescendo em azul, é que eu gosto de coisa bonita. Também dá para pendurar na parede. Uma proteína de complexo de poro, mostrando então o envoltório nuclear em verde, e o fuso mitótico, os microtúbulos, em vermelho. A última imagem, a gente está vendo essas estruturas todas, essas três imagens combinadas. É uma imagem também bastante bonita. Então, voltando às perguntas. Como acontece a fragmentação do envoltório nuclear? Como é que acontece isso? O que é que desencadeia a fragmentação do envoltório nuclear? Você vai ter que lembrar algumas coisas de envoltório nuclear e vai ter que lembrar algumas coisas da aula sobre controle do ciclo celular. No controle do ciclo celular, eu falei para você das ciclinas. Lembra das ciclinas? Que são enzimas que fosforilam substratos, portanto são quinases. Quem é que as ciclinas fosforilam? CDKs, que são quinases dependentes de ciclina. Então é quinase que fosforilou quinase. Esse complexo ciclina-CDK, da fase M, vai fosforilar diversos substratos diferentes, e é justamente essa fosforilação desses substratos que vai garantir o acontecimento dos eventos da prófase. A fragmentação do envoltório nuclear se dá pela fosforilação, quem faz a fosforilação? Pela fosforilação de proteínas do citoesqueleto do envoltório nuclear. Lembram das laminas que formam a lâmina nuclear por dentro do núcleo? Pois bem, são filamentos intermediários. Volta na aula de citoesqueleto. Como é que polimeriza e despolimeriza filamento intermediário? Você lembra? Se você não lembra, eu lembro para você. Fosforila a proteína, os filamentos se desagregam. Desfosforila a proteína de filamento intermediário, os filamentos se agregam e formam os polímeros. Isso vale para a vimentina, para a queratina, para a lamina. Quando as laminas são fosforiladas, elas se desassociam. Os polímeros viram dímeros, porque o básico a estrutura básica do filamento intermediário é um dímero. Essa desassociação dos polímeros faz com que a sustentação daquelas duas membranas do envoltório nuclear seja perdida. Perdeu essa sustentação, fragmenta o envoltório nuclear. Simples assim. O nucleolo desaparece por quê? Eu acho que essa você sabe me dizer com mais facilidade, até porque faz pouco tempo que você conversou com a professora Luísa sobre nucleolo. Mas eu já falei também aqui, não falei? Se você tem condensação das moléculas de DNA, não transcreve. Se não transcreve, não tem RNA ribossômico. Se não tem RNA ribossômico, não tem ribossomo. E o nucleolo é um aglomerado, é uma região geográfica do núcleo onde se aglomeram as subunidades ribossômicas que estão sendo montadas. Elas vão simplesmente se esparramar pelo citosol, que agora não tem mais envoltório nuclear, e o nucleolo desaparece. Bastante tranquilo, né? Espero que sim. E a condensação dos cromossomos, como é que acontece? Então, para falar da condensação dos cromossomos, eu vou voltar G1, M, CDK. Esse complexo vai fosforilar dois conjuntos de proteínas que vão ser responsáveis pela formação dos cromossomos. Um conjunto de proteínas é a coenzina. Coenzina é um complexo proteico
que forma um anel em torno das duas cromátides, quando na fase S, no final da fase S, o DNA está se duplicando. Lembra que ele vai duplicando, vai duplicando. Muito bem, a duplicação do DNA abre as forquilhas de replicação e duas moléculas de DNA vão se formando. Quando todas as forquilhas de replicação se encontram, terminou a duplicação. Se não tiver nada segurando essas duas moléculas, uma do ladinho da outra, elas, obviamente, por movimentos aleatórios, vão se separar e vão ir cada uma para o seu destino. Por que isso não acontece? Porque a coenzina segura ambas as moléculas novas de DNA, uma pertinho da outra, uma do lado da outra, e é por isso que você vai ver as duas cromátides irmãs unidas, principalmente na região do centrômero, que é onde as coenzinas vão estar mais firmemente associadas às moléculas de DNA. Legal. E para o DNA condensar-se para formar cromossomos? Muitas proteínas estão envolvidas, mas principalmente vai acontecer a fosforilação e consequente ativação da condensina. A condensina é a proteína que vai condensar o DNA na forma de cromossomos. Ela é de uma família parecida com as coenzinas. As coenzinas mantêm coesas as duas cromátides. Vai procurar no dicionário o que é coesa. E as condensinas vão formar grandes anéis de DNA, vão fazer superhélices de DNA, como vocês estão vendo aqui. Condensina em azul, o DNA em amarelo, meio douradinho. E essa condensação vai culminar com a formação, então, do cromossomo contendo as duas cromátides, o grau máximo de empacotamento. Por que isso aconteceu? Porque a ciclina CDK da fase M fosforilou condensinas e ativou a atividade delas. Legal? Então, prófase. Depois que o envoltório nuclear se desfaz, a gente vai para a metáfase, que é a etapa em que o fuso mitótico, os microtúbulos que estavam se reorganizando no citoplasma da célula, vão carregar os cromossomos até o meio, até o equador celular. Como é que isso acontece? Nós vamos discutir também. Antes, aprecie a beleza dessa imagem que você vê DNA em vermelho, microtúbulos em prateado, e você está vendo a metáfase, os cromossomos todos no meio da célula, os microtúbulos estabelecendo o fuso mitótico com dois polos opostos. E na outra imagem você está vendo os microtúbulos apenas corados, mas dá para ter uma ideia também. E aqui é um embriãozinho em que as células se dividem sincronicamente. Então, na metáfase, a gente tem o fuso mitótico. Vamos olhar com um pouco mais de detalhe essa organização de microtúbulos. Existem três tipos de microtúbulos no fuso mitótico. Existem os microtúbulos astrais. Esses microtúbulos partem do centrosoma em direção à periferia da célula, como vocês veem aqui, esses microtúbulos verdes. Existem os microtúbulos polares. Os microtúbulos polares ou interpolares são aqueles microtúbulos que partem do centrosoma em direção ao meio da célula e encontram com microtúbulos que partiram do centrosoma oposto no meio da célula, mas não encontram os cromossomos. E os microtúbulos cinetocóricos ou microtúbulos do cinetócoro, olha a palavra bonita, cinetócoro, dá para chamar o filho desse nome. Esses microtúbulos são os microtúbulos que se ligam aos cromossomos. E existe uma estrutura proteica especial que fica no centrômero de cada cromossomo, chamada cinetócoro. Nós já vamos falar mais deles. Notem que as extremidades menos dos microtúbulos estão mergulhadas no centrosomo, como numa situação normal de uma célula intérfase. E as extremidades mais estão viradas para a periferia da célula, no caso dos microtúbulos astrais, ou voltadas para o centro da célula, no caso dos microtúbulos interpolares e dos microtúbulos do cinetócoro. E você vê os cromossomos ali duplicados, as cromátides irmãs, no meio da célula. Isso constitui a metáfase. Como é que isso acontece? Como é que o fuso se organiza? Você já parou para pensar nisso? Fala, tem fuso mitótico, mas como é que se organizou dessa maneira? Tem várias proteínas que contribuem, especialmente proteínas motoras. Vocês devem se lembrar da aula de citoesqueleto de dineína e quinesina. Dineína e quinesina são proteínas responsáveis por movimentar os microtúbulos para a constituição, para essa reorganização que é o fuso mitótico.
Você está vendo ali uma dineína associada ao córtex celular, lá na periferia, como se ela tivesse associada à membrana da célula. E a dineína, você sabe que ela caminha de mais para menos no microtúbulo. Então a dineína está caminhando no sentido do centrosomo. Só que como ela está presa na periferia da célula, o que acontece? O centrosomo está sendo puxado para a periferia. Vai estabelecer o polo bem distante do centro da célula. E tem cinesinas, que são aquelas proteínas que caminham de menos para mais, fazendo o papel de empurrar centrosomos para os centrossomos, também para os polos. Então tem dineína puxando, cinesina empurrando, e também tem cinesinas carregando os cromossomos para o centro da célula. É a combinação desses fatores todos que vai estabelecer o fuso mitótico e vai ajudar a carregar os cromossomos para o meio da célula. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Como é que o microtúbulo se liga no cromossomo? O microtúbulo se liga pelo cinetócomo. Uma estrutura, alguma proteína foi marcada em fluorescência vermelha aqui, nessa imagem de microscopia de fluorescência, o DNA está marcado em branco, e vocês veem no esquema ao lado os microtúbulos associados a essas proteínas. Em microscopia eletrônica, você pode ter um pouco mais de detalhe. Veja ali os microtúbulos se associando a uma estrutura muito regular, presente na região do centrômero. Aqui você está vendo um pedacinho de uma cromátide que durante a anáfase, então ele é uma estrutura proteica que possibilita a associação de microtúbulos ao cromossomo. Mas eu quero saber como é que os cromossomos vão parar no meio da célula. Como é que os cromossomos, na hora que o envoltório nuclear se rompe, os cromossomos estão meio misturados, tudo bagunçado, com as suas cromátides, claro, mas estão soltos. Aí se associam a microtúbulos. Quais são as forças que levam os cromossomos para o meio da célula? Por que não fica mais um pouquinho para cá, mais um pouquinho para lá, mas exatamente no meio? Pensa um pouco. Outra pergunta legal é, o que é que desencadeia a separação das cromátides para que a anáfase aconteça? A anáfase vai acontecer quando as cromátides se separam e são puxadas para a periferia da célula, para os polos. Como que acontece a separação das cromátides? Você já pensou nisso? Tem bastante pergunta para você responder hoje. Cromossomos no meio da célula. Como é que acontece? Tensão. Olha que coisa bonita. Você está vendo aqui um experimento muito elegante que demonstra a dinâmica de microtúbulos durante o processo de divisão celular, mais especificamente na metáfase. Você acha que está tudo parado na metáfase? Não está. Você está vendo aqui tubulina fluorescendo em vermelho e o DNA fluorescendo em marrom, meio cinza. Só que aqui o detalhe é que apenas uma quantidade muito pequena de tubulina com fluorescência foi injetada na célula. De tal sorte que não pega o microtúbulo inteiro. Veja que você tem num microtúbulo uma ou outra tubulina, algumas poucas marcadas em vermelho, e não todas elas. Quando você olha aquela imagem, a imagem B desse esquema, você vê pontinhos vermelhos representando as tubulinas marcadas. E aí, presta atenção no que a gente vai ver na imagem C. É uma sequência temporal. Essa sequência temporal, ela corresponde a essa faixinha que está apontada pela seta na imagem B, tomada ao longo do tempo, a fluorescência tomada ao longo do tempo. Note claramente que os pontinhos, as bolinhas, que são as tubulinas fluorescendo dessa região, eles vão se afastando do meio. Veja aqui, ó, ela está se afastando aqui ao longo do tempo. Então são várias imagens feitas ao longo do tempo. Por que a tubulina está se afastando ao longo do tempo e novos pontinhos vermelhos vão surgindo? A explicação esquemática está nesse modelinho, em que tubulina entra pela extremidade mais, principalmente, do microtúbulo, e tubulina sai na extremidade menos do microtúbulo, mesmo o microtúbulo estando ligado ao cromossomo. Então, um microtúbulo que está ligado ao cromossomo durante a metáfase não está estável. Ele está crescendo e diminuindo de tamanho constantemente. É dinâmico o processo. Existe um modelo que propõe que justamente essa dinâmica, junto com as proteínas motoras, que vai fazer com que os
cromossomos cheguem ao meio da célula, porque nesse momento, dos dois lados, as forças de tensão se equivalem. Se o cromossomo for capturado mais próximo de um polo do que do outro, aquele polo, aqueles microtúbulos daquele polo, têm mais probabilidade de aumentar de tamanho e os do outro polo têm mais probabilidade de diminuir de tamanho. Quando você une A com B, quando eles chegam no meio da célula, a probabilidade é igual para ambos os lados. E eles ficam ali. Sensacional, hein? Fala a verdade. Estão lá estabilizadinhos, e aí o que vai acontecer? As cromátides irmãs vão se separar. As cromátides irmãs vão se separar. Como? Isso é a anáfase. Essa é uma das imagens mais bonitas que eu tenho de anáfase para mostrar para você. É linda, né? É muito bonita. Muito bem. Como é que acontece a anáfase? Então aqui entra em cena o complexo promotor da anáfase. Complexo promotor da anáfase, APC, eu vou chamar de APC a partir de agora, ele é um complexo proteico que está inativo ali, esperando a vez dele. Quando é que acontece a vez dele? A ciclina CDK da fase M fosforila uma proteína CDC20. CDC20 fosforilada pela ciclina CDK da fase M é a responsável por ativar o complexo promotor da anáfase. O que esse complexo faz para separar as duas cromátides? Como é que as duas cromátides estão seguras uma na outra? Pelas coesinas. E se eu destruir coesina, o que vai acontecer? Elas não estão mais se segurando uma na outra. Se você destruir a coesina, elas podem migrar. Quem é que destrói a coesina? É uma enzima. Essa enzima se chama separase. Quer nome mais apropriado? Separase, separar as cromátides. Ela separa porque ela destrói coesinas. A separase, por que ela não destruiu antes as coesinas? Porque a separase não estava ativa. A separase só fica ativa quando ela é liberada pelo inibidor dela, e esse inibidor é destruído pelo APC. O APC destrói a securina. Securina é um outro nome legal. A securina estava segurando a separase. Quando a securina não segura mais a separase vai lá e destrói as coesinas. Quanto nome bonito, né? Mas coesina, coesão, separase, securina. Então, a ativação do APC destrói a securina. A destruição da securina libera a separase. A separase destrói coesina e as cromátides vão se separar. Esse é um fato. Então, essa separação das cromátides durante a anáfase é garantida pela ativação do APC. Quem ativou o APC? O próprio cara que começou o processo de mitose, a ciclina CDK da fase M. Mas tem mais ainda aí. A anáfase é um processo muito crítico na divisão celular, porque você tem que se ligar que logo em breve a célula vai se dividir em duas. E é absolutamente importante que haja algum mecanismo que garanta que nenhum cromossomo a mais ou a menos fique com as células filhas. A gente tem que ter metade, as cromátides, e a outra metade de cromátides, cada uma na sua célula, porque senão as células vão ser inviáveis. Então tem a anáfase pode ser dividida em duas subanáfases, digamos assim. A anáfase A é essa separação das cromátides irmãs, é a migração das cromátides irmãs. Então, a migração acontece porque os microtúbulos cinetocóricos, aqueles que estão ligados ao cinetócoro, começam a se despolimerizar. Então, eles vão encurtando, eles vão diminuindo de tamanho mais do que aumentando. Como o cinetócoro está ligado aos microtúbulos, então os cromossomos são puxados. Espera aí, você fez uma pergunta agora, né? Mas se o microtúbulo está despolimerizando, como é que o cinetócoro ele continua ligado no cinetócoro? O modelo proposto para entender isso, ou para explicar isso, é esse aqui. As proteínas do cinetócoro devem ser proteínas que formam um anel ao redor de microtúbulos e têm alta afinidade por tubulina polimerizada. Se ela tem alta afinidade por tubulina polimerizada, conforme vai despolimerizando,
esse anel vai perdendo afinidade por aquela região despolimerizada e continua com afinidade pela região polimerizada. A anáfase B é uma anáfase que está acontecendo ao mesmo tempo que a anáfase A, que consiste, na verdade, em afastar ainda mais os polos, de tal sorte que não só os cromossomos estão saindo do meio da célula e indo para os polos, mas os polos estão ficando mais afastados um do outro. Esse afastamento dos polos é dado por dois eventos. Os microtúbulos astrais estão diminuindo de tamanho. Isso faz com que os polos... E os microtúbulos interpolares estão aumentando de tamanho, empurrando os polos mais para longe. De tal sorte que quando os cromossomos chegam lá na ponta, nas pontas, eles estão bem longe do meio da célula. E aí vai acontecer a telófase. Gente, DNA em branco, microtúbulos em vermelho. É muito bonita essa imagem também. Isso é uma célula que foi capturada durante a telófase. É lindo, é maravilhoso. Como é que se reconstitui o envoltório nuclear na telófase? Mas eu vou fazer mais uma pergunta além dessa. Como é que o envoltório nuclear se reconstitui exatamente ao redor dos cromossomos e não em qualquer outro lugar? Como é que o envoltório nuclear acha onde foram parar os cromossomos? Eles estavam num lugar, de repente estão em outros totalmente diferentes. Como é que o nucleolo reaparece? Essa acho que se responde fácil. E como é que os cromossomos descondensam? A gente tem que lembrar que o que é que levou isso tudo a acontecer? Fosforilação de proteínas pelo complexo ciclina CDK da fase N. Como é que você pressupõe, então, que o reverso aconteça? É claro, desfosforilação, ou seja, fosfatases têm que entrar em ação. Mas mais que isso, o complexo ciclina CDK tem que ser inativado, porque senão ele vai continuar fosforilando. E quem inativa o complexo ciclina CDK? O APC. Da mesma maneira que o APC ativo induz a separação das cromátides, ele adiciona ubiquitinas na ciclina da fase N. A adição de ubiquitinas leva à degradação. Então a ciclina da fase N vai ser degradada. Sem a ciclina, a CDK não é ninguém. Ela simplesmente perde atividade. Então, o complexo ciclina-CDK da fase M é destruído, é inativado pela destruição da ciclina, como consequência da atividade do APC, que o próprio complexo ciclina-CDK da fase M ativou. A ativação do APC é um mecanismo de feedback negativo para a própria atuação do complexo ciclina-CDK da fase M. Não tem mais fosforilação acontecendo por esse casal. As fosfatases entram em ação, desfosforilam as laminas. Lamina, filamento intermediário, desfosforiladas podem se reassociar e formar de novo a lâmina nuclear e assim recompor o envoltório nuclear. A condensina, que estava fazendo o DNA ficar bem compacto na forma de cromossomo, vai ser desfosforilada, perde atividade, o DNA vai começar a ser lido novamente. O DNA lido novamente, o nucleolo reaparecendo. Muito bom. E como que acontece a recomposição do envoltório nuclear exatamente onde foram parar os cromossomos? Partes do envoltório nuclear migram junto, porque elas não se desassociam. Na aula de envoltório nuclear e de cromatina, vocês viram que há uma associação muito íntima entre a cromatina e o envoltório. Então, o que acontece é que algumas dessas laminas ficam aderidas, ficam associadas aos cromossomos e migram com eles durante a anáfase. E elas são o arcabouço para a reconstrução do envoltório nuclear, exatamente onde foi parar o DNA depois de todo esse mexe-mexe lá dentro da célula. E, finalmente, a célula vai se dividir. Esse processo recebe o nome de citocinese, que é a divisão do citoplasma. Divisão do citoplasma acontece de maneiras diferentes em célula animal e vegetal. Na célula animal, a citocinese acontece por estrangulamento do citoplasma, como você está vendo nessa imagem de microscopia eletrônica de varredura. Esse estrangulamento do citoplasma, que você está vendo aqui numa outra imagem de microscopia eletrônica de varredura, acontece de que maneira? Como é que pode estrangular? Contrair. Contração. Você já deve estar adivinhando quais são as proteínas envolvidas nesse processo de divisão do citoplasma, né?
actina e miosina. Do mesmo jeito que você tem actina e miosina para contrair músculo, do mesmo jeito que você tem actina e miosina para contrair vacúolo pulsátil de protozoários, de protistas, você tem actina e miosina se organizando na forma de um anel contrátil no final do processo de divisão celular em células animais. E esse anel contrátil contrai e vai separar uma célula da outra. Relativamente simples, né? Mas, agora você também está pensando, fazendo aquela pergunta, como é que o anel contrátil se forma exatamente ali, no meio da célula, e não para lá, para cá, em outro ângulo? O que é que determina a formação do anel contrátil e a posição do anel contrátil? Eis um mistério da nossa fé na biologia celular. Aqui vocês estão vendo uma imagem de microscopia de fluorescência com miosina em verde e actina em vermelho. Notem o arranjo de actina e miosina no momento da citocinese em uma célula, perfeitamente formando o anel contrátil. Mas como é que ele se forma e onde ele se forma? Um experimento muito elegante, muito simples, dá algumas pistas para a gente, apesar de a gente não ter a resposta completamente pronta. Nesse experimento, uma microesfera foi colocada em cima de uma célula, uma pérolazinha de vidro, e de tal sorte que a gente desloca mecanicamente os cromossomos e o fuso mitótico para um lado só da célula. E veja o que acontece nesse caso. Como o fuso mitótico foi deslocado, o anel contrátil e a divisão vai acontecer só ali naquela região. Eu, apesar de ter tido a divisão do núcleo, e o fuso mitótico está presente ali, do outro lado não ocorreu a divisão, não ocorreu a formação do anel contrátil. Mais interessante, eu não vou tirar essa bolinha dali, eu vou deixar ela ali, esperando a próxima divisão celular. A gente faz isso com facilidade em embriões. Notem que no próximo processo de divisão celular, anáfase e telófase, o que você espera que aconteça? Eu tenho certeza que você respondeu, ó, do lado de cá, direito e do lado esquerdo, vai ter anel contrátil e vai separar as células. Mas forma-se um anel contrátil mesmo onde você não tinha os cromossomos. E a célula agora se divide lá em cima e você tem 4 células. Qual é a conclusão que você pode tirar em termos de quem que está controlando onde se forma anel contrátil? É isso, não é? Aparentemente, a posição do centrosomo determina, de alguma forma, onde o anel contrátil, onde a actina e miosina vão formar o anel contrátil. A gente ainda tem muita coisa para entender sobre isso, mas já temos boas pistas de como ela se organiza. A gente teve bastante pergunta, bastante resposta, foi uma aula bem divertida. E para terminar, eu vou mostrar para vocês uma pincelada de como é que funciona a separação das organelas. Como é que retículo, Golgi, mitocôndria, como é que acontece com elas? Vejam esse vídeo para a gente terminar a aula de hoje. Neste filme, criado por microscopia de fluorescência confocal de spinning disk, observamos uma célula HeLa em prófase tardia. As membranas do retículo endoplasmático e do envelope nuclear são marcadas em verde e os cromossomos, que já se replicaram e condensaram, são vermelhos. À medida que o envelope nuclear se rompe durante a prometáfase, os cromossomos se ligam aos microtúbulos por meio de seus cinetócoros e começam a se mover. Observe como o retículo endoplasmático absorve o envelope nuclear, com o qual é contínuo e mantém sua integridade. Durante a metáfase, os cromossomos se alinham no equador da célula em divisão. Na anáfase, as cromátides irmãs se separam sincronicamente e são puxadas em direção aos polos opostos da célula. Observe que o espaço ocupado pelo fuso mitótico entre os cromossomos que estão se separando exclui as membranas do retículo endoplasmático. Durante a telófase, um novo envelope nuclear, que agora podemos observar, remonta em torno de cada conjunto de cromossomos, selando novamente o compartimento nuclear. E, finalmente, durante a citocinese, o citoplasma é dividido em 2 por um anel contrátil de filamentos de actina e miosina, que não podem ser observadas aqui, que contraem a membrana plasmática e criam 2 células filhas. Após a mitose, os cromossomos em cada célula filha perdem sua forma única à medida que se descondensam.
Quando reproduzimos o filme em uma velocidade mais rápida, podemos apreciar melhor a dinâmica e a beleza do retículo endoplasmático e dos cromossomos durante a mitose. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula, tenha acrescentado informações do que você já tinha sobre os processos de divisão celular. Meiose você vai ver na embriologia, que é muito legal também. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima!